a vereadora Elisa Virgínia já está conosco também. Vamos bater um papo, porque assim, é recesso, mas eles estão trabalhando em João Pessoa, não é, vereadora? Tudo bem? Sim. Seja bem-vinda ao programa. Obrigada, Nena. Inclusive, hoje de manhã estive na prefeitura resolvendo alguns problemas, né? A gente sempre tem... Reivindicando. Resolvendo alguns problemas, na questão da cidade, a gente teve as chuvas, a gente visitou. Menina, me fala sobre essa questão, como é que está a situação depois dessa... Bem, agora as pessoas já baixou um pouquinho, né? Está mais naquela fase de limpeza, né? Sim. Muita coisa estragada, muita coisa extraviada. Então, assim, a Elu entra lá, por exemplo, no bairro São José, que é um dos lugares um pouco inacessível, não é nem pela qualidade do asfalto tal, é porque é muito estreitinho. Sim. Então, quando o caminhão vai, a gente que vai atrás tem que esperar, né? Então, Sim. eu passei um desses momentos que a gente teve que esperar um tempão para eles carregar o caminhão para começar a prosseguir, para dar uma vaguinha para a gente andar ali dentro. É bem complicado, mas está se ajeitando as coisas, graças a Deus. E nesse recesso? Recesso a gente está acompanhando. Você aproveita para visitar os bairros? Os bairros, né, as bases da gente, sim, mas sempre na prefeitura a gente não para, né? E acompanhando a Caixa Nacional, né? Hoje, inclusive, ainda não começou a votar o texto da reforma previdenciária, ainda estão aí na vaquejada. Sim, na vaquejada. Que é interessante, porque é uma cultura nordestina, mas a importância, eu acho que é muito ínfima para a questão da reforma previdenciária. Eles colocaram em pauta hoje, querem votar. Querem votar, votando, e eu né? espero que votem, porque a gente precisa correr com isso, né? A gente tem que correr com isso. Você acha Infelizmente, que os estados saíram. Você acha que do jeito que está, essa reforma tem que ser aprovada ou teria que mudar, acrescentar alguma coisa no texto? Eu queria que na sua entrasse opinião? os estados e os municípios, porque é uma perda de trabalho, de tempo e esforço muito grande. Imagina só os governadores levar para as Assembleias Legislativas a reforma previdenciária dos estados. Como não vai ser? Se lá dá um trabalho muito grande, que é um pouco afastado da comunidade, da sociedade em geral, aí aqui, principalmente no Nordeste, onde a esquerda tem não é uma grande maioria, mas é muito forte a esquerda aqui. E a gente sabe que o que aconteceu nessa reforma previdenciária é que os estados saíram por culpa mesmo dos governadores, que eles queriam o quê? Os ônus, mas não queriam eles queriam os bônus, mas não queriam os ônus, né? Sim. Eles queriam que a reforma passasse, que os deputados votassem, mas eles não queriam ter aquele apoio maciço, não fizeram reuniões, não fizeram nenhum esforço para que os estados ficassem incluídos na Previdência desde o início. A gente sabe aqui, por exemplo, daqui a 10 anos mais ou menos, o nosso déficit tributário da Previdência, o nosso déficit da Previdência daqui da Paraíba vai estar chegando a 10 bi. Né? A gente já está com quase 3 bilhões aí de déficit. E, infelizmente, a esquerda, por uma questão mais de, vamos dizer, pretexto ideológico, ela cega, ela não quer votar com o Brasil, ela não quer votar pelo futuro do nosso país, mas por pretexto, picuinha mesmo, questões ideológicas que não justifica, porque Lula já começou a querer mexer na Previdência lá atrás, ele mesmo dizia da necessidade de se fazer uma reforma da Previdência. Dilma também mexeu, fez os ajustes lá, uma mini reforma, e agora a gente quer fazer uma reforma de verdade, e por questões somente de pirraça, por questões que perderam o governo, não querem mexer, e está acontecendo aí essa obstrução. Será que eles acham que obstruir, que fazer aqueles carnavais e aqueles, vamos dizer aqui, aqueles teatrinhos, aqueles showzinhos que eles fazem lá, eles vão estar prestando um grande serviço à sociedade brasileira? Eu vi hoje, vereadora, que um dia antes da votação da Previdência, o governo liberou mais de 1 bilhão em emendas. E também essa questão dos ministros, né? Onyx Lorenzoni, Marcelo Álvaro, do Turismo, Onyx da Casa Civil, né? Foram exonerados e nesta terça para voltar, né, para a Câmara. A gente percebe que, de qualquer maneira, ainda há uma insegurança por parte do governo em relação a essa aprovação. Liberando tudo isso, inclusive o governo Bolsonaro dizia que queria passar ali para o país e evitar essa política, a mesmice da política do toma lá da cá. Qual a avaliação que você faz em relação a isso aí? Olha, às vezes fica quase como uma chantagem, né?
a gente vê que existe causa de chantagem. A liberação dos ministros, eu acho interessante mesmo que se tenha, para se ter uma margem, né, boa e uma articulação melhor lá dentro. É a articulação porque eles votam e depois retornam para os ministérios. Votam e chegam lá, conversam com outros Você deputados. sabe que não deveria existir isso. No momento que na minha opinião, né, acho que deveria existir diferente. Você, por exemplo, na minha opinião, tem que respeitar a opinião de todos, você é vereadora, certo? Se o prefeito convoca um vereador para assumir uma secretaria, naquele instante, perderia o mandato. Na minha opinião, ele pede, né, para sair de verdade, né, renuncia o mandato, e ali assume uma nova história e o suplente vem e assume de fato. Na minha opinião. Eu acho que essa questão continua, a política da mesmice. Se bem que Bolsonaro assumiu tem 6 meses, ele não pode criar uma lei ou mudar essa história em 2 minutos, que no caso seria uma reforma completa em relação a isso aqui, né? Política, né? Que nunca passou, acho que isso nem está nos autos, mas eu acho que as pessoas deveriam pensar nisso para evitar a mesmice da política, né? Quando Bolsonaro entrou, uma das esperanças do povo brasileiro, boa parte, pelo menos, era em cima disso, mudar. Mas já mudou um pouquinho, antiga, né? Eu creio que já mudou um pouquinho. Você vê a cara do Congresso hoje, você vê a maioria dos deputados votando pelo Brasil e não votando pelas suas próprias, vamos dizer, seus próprios anseios, suas próprias, o que ele quer mais. Não tem essa questão muito da articulação, do tomar lá da cá. O governo Bolsonaro, por exemplo, ele colocou o primeiro ministério praticamente técnico que já se viu no Brasil. Nunca ninguém viu um ministro da Justiça que foi um juiz, que foi realmente um conhecedor de leis, de direito mesmo. Você nunca viu uma ministra da Agricultura como a nossa Tereza Cristina, que ela faz parte desse meio de agricultores, do agronegócio. Você nunca viu a Damares Alves. Ela é agricultura, também está em viagem ao Paraguai e foi exonerada para também retornar aí, não é? Retornar e votar. É um andar, mas né? É muito importante essa votação da reforma Ele tem essa garantia, né, dessas pessoas de confiança, né, que votam. Vamos dizer, é o pontapé inicial da grande reforma e da grande retomada da economia do Brasil. A gente, quando escuta, eu gosto muito de ouvir Paulo Guedes, principalmente não no ambiente da Câmara, porque no ambiente da Câmara ele não suporta aqueles ataques que ele sofre, né? São os ataques absurdos, né, daquela defesa patológica de Lula, o ataque da Maria do Rosário, o ataque do filho lá do Disseu, né, do Tutucão, o ataque daquele pessoal que não tem limite de fazer tramóia, fazer obstrução para prejudicar o Brasil. Mas quando ele está falando nos grandes eventos, por exemplo, dos empresários, ele passa uma confiança muito grande após essa reforma. Nós sabemos que não é só a reforma previdenciária que vai colocar esse Brasil para frente, mas aí depois vem a reforma tributária, vem o Pacto Federativo, vem a questão da retirada do monopólio da Petrobras e a diminuição do gás de cozinha, a diminuição, com certeza, aí, tirando esse monopólio todo do petróleo, né, da Petrobras, também vai diminuir, com certeza, se Deus quiser, o combustível do Brasil. E as grandes coisas que Bolsonaro tem feito, que vamos dizer assim, a imprensa não divulga tanto, né? A gente já estamos aí com mais de 10 aeroportos que foram privatizados, inclusive o nosso, né? Vai deixar de ser aquele pontinho de ônibus. Como Você é a favor de privatização? Sou a favor. Eu acho que o governo tem que cuidar da educação, da segurança, da saúde, da infraestrutura. E essas questões de empresas, tem que ficar a cargo da iniciativa privada. E a iniciativa privada é que tem que alavancar o Brasil. A gente está cheio e farto de tanta gente, de tantas empresas estatais sendo cabidas de empregos. Eu acho que uma das grandes heranças do PT e da esquerda no Brasil foi, por exemplo, dizer ao jovem que o grande sucesso da vida dele é fazer um concurso público para ser funcionário público. E quando nos outros países, o grande sonho de um jovem que é advogado, que é administrador de empresa, é trabalhar numa grande multinacional. E eu acho que a gente tem que começar a mudar essa visão e a gente fazendo essa grande reforma previdenciária, a reforma tributária principalmente, a gente baixando esses impostos, tirando esse peso aí, esse piano das costas do empresário, vai fazer com que se movimente a economia e que os jovens comecem a trabalhar em grandes empresas. A gente está vendo aí
que existe um déficit de pessoas que trabalham, que estão estudando nessa área de tecnologia, e a gente vai faltar mais ou menos 240 mil empregos daqui para 2024 nas startups, que são geradoras de emprego, geradoras de tecnologia, e a gente precisa fazer com que as universidades coloquem, incentivem mais os jovens a caminhar e fazer cursos na área de tecnologia, de computador, e nessas outras áreas que realmente produzem. E tirar um pouco mais da questão de humanas, sociologia, filosofia, que não produz riqueza, muita riqueza para o Brasil. Logicamente que tem a sua importância, mas a gente precisa de pessoas capacitadas para enfrentar o mercado de trabalho moderno como está aí. O nosso tempo está meio curto, né, para encerrar o programa. Eu queria falar um pouco sobre você como vereadora, senão a gente vai ficar... Eu gosto muito de conversar com você a nível nacional, eu quero que você retorne aqui para a gente estar tocando desse assunto. Mas em relação aos seus requerimentos, projetos, nesse primeiro semestre, semestre da Câmara. A gente conseguiu aprovar o Pichanão, que é o projeto que vai dar autonomia ao guarda municipal. Você bateu muito nessa tecla, não foi não? Porque isso foi logo no início, inclusive, do governo Dória, né? Que inclusive, causou muita polêmica, não foi? Muita polêmica, e passou quase 2 anos, né, o projeto, e a gente conseguiu aprovar agora. Por exemplo, um guarda municipal, ao ver uma pessoa pichando, ou a receber uma denúncia de que está acontecendo pichação em algum local, ele vai encaminhar aquela pessoa, né, à delegacia, vai fazer toda a autuação, porque isso é crime, né? Ele tem que ser levado, inclusive os policiais também levam eles à delegacia, e vai pegar toda a fichinha do rapaz ou da mocinha que está pichando lá, né? E vai também aplicar-lhe uma bela de uma multa, né? Essa multa está prevista no Código Municipal de Meio Ambiente. E é muito importante, gente, e eu estarei fazendo reuniões, inclusive, com a Secretaria do Meio Ambiente, né, com a Abelardo, e também com a secretaria onde os policiais, os guarda-civis ficam, lá, para a gente estar vendo como é que vai ser essa logística. Nós precisamos, sim, evitar que nosso patrimônio seja pichado. Existe a grafitagem, que é diferente da pichação, que foi uma das alegações, uma das divergências muito grandes que a gente teve com o pessoal da grafitagem, mas a gente retirou o grafite do projeto de pichação e fizemos um projeto específico para a grafitagem. Inclusive, a prefeitura pode destinar locais para os grafiteiros grafitarem, né? Isso é muito bonito, porque a cidade vai ficar bonita, alegre, feliz, e não vai ficar pichada feia. Com arte, né? Com arte de verdade, né? E a pichação, não, porque isso aí é crime. Nós temos realmente espaço em João Pessoa para imagina os PSF, uma boa arte, né? Um viaduto e outras destinada. Agora, grafitagem sem autorização do dono do patrimônio privado ou do patrimônio público também não, é crime, né, gente? A gente não pode estar fazendo arte em qualquer lugar. A população reivindica muito em relação aos bairros, visita a Câmara, lhe procura. Sim. Você entra com requerimento, com assuntos para beneficiar. Principalmente a calçamento de rua, saneamento básico. Existe muita reivindicação e nesse período de questão. chuva, uma rua sem calçar, ninguém merece, terrível, né? É verdade. E a gente não teve muito nesses últimos anos, é o que mais as pessoas reivindicam, mas também a questão da saúde, né? E uma das campeãs de audiência, vamos dizer assim, é emprego. Emprego realmente é uma das coisas que a gente fica assim, sem saber. Por isso que eu estou tão querendo que dê certo esse país, que a gente comece a prosseguir, que as empresas comecem a respirar. Porque a gente vive num país onde se abre muita empresa, mas também se fecha muita empresa. Elas não conseguem suportar a carga tributária e falem mesmo, eles não conseguem. E aí a gente precisa dessa reforma para que isso não aconteça mais.